Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre transferência de unção. Existe? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Na palavra do Senhor, em Números 11, 16 ou 17, olha o que está escrito. Moisés escolhe 70 líderes. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo para que não precise carregá-lo sozinho. Olha o que está escrito. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Aqui deixa bem claro que existe a transferência de unção desde o início do agir de Deus na vida do ser humano. E eu quero dividir com vocês 3 experiências que eu tive em relação à transferência de unção. É muito interessante, vai trazer muita riqueza para o teu conhecimento e vai edificar a tua fé. Amém? Bom, a primeira experiência que eu tive em relação à transferência de unção é algo assim muito interessante. Como eu disse pra vocês, eu sempre admirei o profeta Joel Wendell, um dos profetas espirituais que vivem o sobrenatural, que mais trouxe assim inspiração pra minha vida e pro meu ministério. E eu tive a oportunidade de conhecer ele há alguns anos atrás, bem no início do meu ministério, e eu participei de um retiro durante 3 dias onde o Joel Wendell ministrava. E ali, gente, ele passou pra mim a unção que estava sobre a vida dele, transferência de unção. E o mais interessante é, para você receber a transferência de unção, é algo tão maravilhoso que não está no teu comando, não é pelo teu esforço. Você simplesmente recebe e a unção começa a se movimentar no teu ministério. Eu posso dizer para vocês de maneira muito clara e simples como foi. Ele simplesmente me disse: toda a unção que está sobre a minha vida, eu transfiro para o teu ministério, e ali eu simplesmente recebi. Eu lembro que na hora eu caí com o poder de Deus, me levantei, só que eu não tinha ideia do que ia acontecer depois. Porque, quando eu recebi a unção, eu pensei que a unção ia crescer e florir depois de muitos anos, e na verdade foi imediatamente que a unção de Joel Wendell começou a se manifestar na minha vida. Na verdade, a unção é do Espírito Santo. Na palavra do Senhor diz que a unção, ela despedaça todo jugo, mas foi através da vida do Joel Wendell que Deus transferiu para minha vida. A experiência que eu tive foi muito surreal, porque durante os 3 dias de jejum a gente ficou encharcado da glória de Deus, a gente se embriagou da glória de Deus. Foram 3 dias assim, com muita palavra, com muito mover profético, espiritual, com muito poder de Deus, poder Pentecostes, poder mesmo do Senhor, algo assim que só quem é louco por Jesus, só quem é espiritual, só quem é profeta poderia entender. Eu lembro que quando o retiro acabou, pra mim tava tudo normal, beleza, eu tava super feliz, tava super em paz, tava super alegre, né, chapada da glória de Deus, mas eu não imaginava que a unção ia se manifestar no dia seguinte. E foi muito incrível a experiência que eu tive, que eu lembro que depois desses 3 dias de retiro, parece que quando você passa por esses 3 dias, você não percebe o que acontece, mas acontece algo muito poderoso na vida de quem recebe uma unção. E eu lembro que eu fui pra igreja, nesse retiro tinha ido eu com mais 4 pastores. Nesse retiro, então os 4 pastores também receberam muito poder de Deus e nós fomos pra igreja. Gente, foi muito louco, eu não vou esquecer. Eu não estou mais nessa igreja, mas eu não esqueço desse dia. E chegou lá, os 4 pastores e eu, e mais uma menina que foi junto. A gente estava lotado da glória, só que a gente não percebeu, por quê? É algo assim muito natural, sabe? E quando a gente chegou na igreja, tava lá o povo da igreja, todo mundo esperando, né, pra gente contar como que foi o retiro. Todo mundo ficou olhando pra gente quando a gente chegou, ficaram olhando assim. Mano, eu acho que eu me senti super-homem, assim, sabe? Que chega assim, Eles falaram que a gente tava brilhando. A galera, todo mundo da igreja falou: meu, vocês estão brilhando. Aconteceu algo em vocês. Sabe, todo mundo via. Eles falaram que a gente tava brilhando. A gente, começou a dar risada, nossa, que engraçado. E eu lembro que a unção que veio sobre nós foi tão forte, foi tão sobrenatural,
Isso que eu vou falar é só pra quem acredita, sabe? É só pra quem acredita. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Isso aqui é pra quem é profeta, pra quem é louco, pra quem acredita que naquela parte da Bíblia que diz que Elias, ou foi Eliseu? Então, eu não lembro se foi Eliseu ou Elias que pegou um pedaço de graveto e jogou no rio e o machado subiu. Então, esse Deus que eu sirvo é um Deus sobrenatural, ok? É o Deus que vence a batalha com trombetas e gritos, como foi em Gideões. É o Deus que roda as muralhas e dá um grito e a muralha cai. Em Jericó, esse é o Deus que eu sirvo. Então, não fique escandalizado com o que eu vou te falar, não, porque na Bíblia tem coisa muito mais louca e é Bíblia. Então o que eu vou dizer aqui pra vocês não é nada em comparação ao que a Bíblia já relata, ok? E eu lembro que era culto de Santa Ceia e nesse tempo que era meu pastor, ele lotado, ele já era profeta, mas ele recebeu muito poder de Deus no retiro. E eu lembro, cara, que na hora de servir o pão, o vinho e as uvas, o meu pastor, meu ex-pastor, ele pegou pra comer uma uva. De repente ele foi tomado pelo Espírito Santo ali, que ele pegou várias uvas e ele começou a atacar nas pessoas, pá! E as pessoas voavam. Mano, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que aconteceu com o pastor? Meu, o cara se transformou. Sabe igual Sansão, que pegou a queixada de bode e matou ali o exército inteiro? Eu vi o poder de Deus na vida do pastor de uma maneira que eu fiquei, tipo assim, eu só conseguia dar risada. Ele pegou as uvinhas e mirava assim, ó, pá! Ia jogando nas pessoas, as pessoas iam caindo e começava a falar em línguas e começava a pular, meu, muito louco. E aí eu olhei, né, falei, meu Deus, o pastor tá lotado da unção. Falei, ai meu Deus, eu acho que eu também tô. Aí as outras pastoras que estavam cheias começaram a marchar e já foi tocando a cabeça na galera, na mão, já foi colocando a mão na cabeça da galera, expulsando o demônio. Só era demônio que manifestava. Na hora, elas mal encostavam, o demônio já manifestava, elas já expulsavam. Meu, era muito poder de Deus, muito poder de Deus. E eu fiquei tipo, só fiquei assim, ó, olhando, tipo, a galera inteira caindo, era gente caindo, chorando, demônio sendo expulso, gente sendo curada. O pastor, ele pegou uma uvinha e tacou assim numa mulher que tinha câncer. E se eu não me engano, passando depois de um tempo, ela veio testemunhar que ela foi curada do câncer. Tipo, coisa muito forte. Nesse tempo era a igreja bem pequenininha. E aí eu falei, meu Deus, acho que Deus vai me tomar aqui também, porque eu tô lotada igual eles. E aí eu lembro que na igreja tinha uma mulher que me perseguia muito, porque eu dançava balé pra Deus lá na igreja, né? Porque eu sou bailarina do Senhor. E eu lembro que todas as vezes que tinha culto e começava o louvor e adoração, ia lá eu, né? Dançar balé pra Deus, fazendo os passinhos de balé. Isso incomodava uma mulher não gostava não. E ela falava ali que eu tava dançando pra chamar a atenção das pessoas. Uma mulher que tava na carne, né? Ela não tinha me olhado com os olhos de Deus e aí começou a me julgar. E aquela mulher, tipo, sempre me julgava, falando que eu dançava na carne, que eu tava querendo chamar atenção. Cara, eu tava dançando pra Deus, era minha adoração, entendeu? Eu dançava igual uma criança, eu não tava nem aí pro que os outros iam pensar ou falar, eu nem via as pessoas, eu só queria dançar pra Deus. E aquela mulher com olhos malvados começou a falar muito mal de mim, me difamar na igreja. E eu não sabia, olha que interessante, eu não sabia, mas Deus pegou essa mulher, cara. Vocês acreditam que o Espírito Santo me tomou? Eu fui bem na frente dessa mulher, eu olhei bem nos olhos dela, eu peguei na mão dela. Quando eu peguei na mão dela, o poder que estava na minha vida começou a passar para a vida dela. Aquela mulher começou a rodar igual a bailarina na igreja. Enquanto ela rodava, ela gritava. Aaah! Ela gritava porque ela não conseguia parar. Deus começou a fazer ela dançar igual a bailarina. E ela rodava e ela dançava. Mas, tipo assim, ela não tinha controle. Ela não tinha controle. Porque Deus estava dando uma lição para ela. É totalmente diferente. Para mostrar para ela que a unção que estava sobre a minha vida realmente era uma dança profética. Não era carne. E Deus provou para ela. Ei, para de falar que minha serva está na carne. Porque a unção que está sobre a vida dela de balé, eu vou passar pra você ver, pra você nunca mais falar que ela tá na carne. E aquela mulher gritava porque ela queria parar de dançar e não conseguia parar. Sabe, foi assim, eu fiquei tipo chocada. Claro que teve uma hora que ela parou, né? E depois ela veio me pedir perdão. Então, gente, foi uma das transferências de unção que eu recebi, tipo, foi... Deus me deu uma unção que veio através desse retiro, que foi uma unção específica. Eu acho que a unção que estava sobre a minha vida de dança
Deus, ele apurou, ele fez a unção ficar mais forte, a ponto de explodir e passar para outras pessoas. Foi algo lindo. Apesar da mulher ficar gritando igual uma louca, ela dançou lindamente o balé, sabe? Você via que era algo sobrenatural, porque ela fazia passos perfeitos, e isso é muito possível, porque existe um relato do avivamento da Rua Azusa, que diz que as pessoas, elas foram tomadas pelo Espírito Santo nesse avivamento, que pessoas que não sabiam tocar instrumento começaram a tocar, simplesmente cheias do Espírito Santo. Pessoas que não sabiam nada tocavam perfeitamente o teclado, pessoas que não sabiam cantar, cantavam com uma voz de anjo. Então tudo isso que eu tô falando pra vocês, pessoas já viveram, só que existem muitas maneiras de viver o avivamento sobrenatural de Deus. E essa foi uma das experiências que Deus me deu, assim, especial pro meu ministério, sabe? Uma unção de bailarina. Deus é muito lindo. Agora, a segunda experiência que eu tive de transferência de unção, que eu vou compartilhar com vocês, foi quando eu fui pro Rio Grande do Sul, na escola de profetas, com Joel Wendel de novo. Gente, Joel Wendel, ele é profeta sobre a minha vida, porque as experiências mais loucas que eu tive foi junto com ele. Eu lembro que eu fui sozinha, depois desse retiro, o Joel Wendel, ele me conheceu no retiro, e aí eu fui pro Rio Grande do Sul, depois de mais ou menos 1 ano desse retiro, sozinha, porque eu queria mais, tipo, eu queria receber mais de Deus. Depois dessa experiência que eu tive no retiro, eu falei, meu, eu preciso receber mais unção, eu preciso receber mais poder, eu preciso de mais. E eu fui sozinha pro Rio Grande do Sul, e eu lembro que foi uma loucura, que eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que é o vídeo Uma Loucura por Jesus. Eu não tinha dinheiro, gente, eu vendi todas as roupas do meu guarda-roupa pra ir nessa viagem. Uma loucura, tipo, em 1 semana eu vendi tudo, eu fiquei sem nada, tudo por amor a Jesus, sabe? E fui pro Rio Grande do Sul. Deus proveu tudo. Eu lembro que 1 mês antes eu tinha quebrado meu pé e Deus me curou faltando poucos dias pra essa viagem. Tipo, aconteceu muitas coisas loucas mesmo, sabe? Já tem vídeo que eu falo sobre isso. Fui pra essa viagem e fiquei, tipo, quase 1 semana lá, sozinha. E o Joel Wendel, ele me reconheceu. Olha que legal. Era uma escola de profetas e tinha 5.000 pessoas nessa escola, e eu tava lá no meio da multidão, e ele, de cima do palco, ele me olhou e ele me reconheceu, e ele deu um tchauzinho e ele pediu pra eu subir. E eu subi lá no palco, e ele falou pros seguranças, deixa ela subir. Tipo, foi muita honra de Deus, sabe? E eu lembro que eu subi no palco, e ele foi, colocou o microfone na minha mão e falou assim pra mim, conta seu testemunho aí. Tipo, mano, tinha 5.000 pessoas na minha frente, e aí eu aproveitei, em 5 minutinhos eu fui e contei meu testemunho, e as pessoas começaram a gritar, da glória a Deus, tipo, aquela euforia, aquele fervor, sabe, maravilhoso. E aí eu lembro que o Joel Wendel foi e falou assim pra mim, tá vendo essa multidão aí? E eu olhei pra cara dele, tipo, ele vai alimentar, dá vinho novo pra galera. Aí eu, como? Ele falou, vai, já tá sobre a tua vida, vai servir a multidão. E eu lembro que eu fiquei, tipo, sem entender. E ele falou, vai, passa pras pessoas. Aí eu desci assim, meio sem graça, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? E eu lembro que aí eu fui e só comecei a tocar nas pessoas como o Joel Wendel tinha me ordenado. Aí eu toquei em uma, aí a pessoa caiu. Aí eu toquei em outra, a pessoa caiu. Aí eu toquei em outra. Quando as pessoas viram que eu tava com a unção, veio uma multidão pra cima de mim. Gente, eu pensei que ia morrer. Mas veio uma multidão de gente em cima de mim. Todo mundo queria me tocar e as pessoas iam me tocando, iam caindo, ia tocando, ia caindo. Algumas tocavam no meu cabelo e caíam, algumas tocavam em mim. Meu, e eu, tipo, aí quando eu vi que a unção tava sobre mim, no começo eu tava bem tímida. Aí depois eu... Recebe. Comecei a, tipo, ficar mó confiante. Comecei a passar unção pras pessoas. E, tipo, as pessoas começaram a receber ali a presença de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. E foi uma transferência de unção, olha que legal. Tipo, era algo que não tava em mim. Eu simplesmente recebi uma unção de transferência pra minha vida. Assim como no retiro eu recebi uma unção de transferência, na escola de profetas eu também recebi uma unção de transferência. Olha que interessante, pra vocês verem como isso é muito real. Então aquela unção que eu tava passando pra multidão não era minha. Entendeu? Eu tava vindo de Deus, assim, e tava sobre a vida do Joel Wendel, e ele passou pra mim. Olha como isso é possível. É claro que pra mim ter essa unção novamente, eu tenho que orar, jejuar, buscar, entendeu? Porque a unção também, tipo assim, marcou meu ministério. Ela tá aqui. Toda a unção que eu recebi sobre a minha vida, ela tá aqui. Mas ela precisa ser ativada. E nem sempre ela está ativada. Porque como que se ativa a unção que está sobre a nossa vida? Através de oração, de jejum,
de propósitos, de leitura da palavra, de muita oração principalmente. Eu creio que é mais oração do que jejum até, mas é possível ser ativado novamente. Não tem algumas pessoas que dizem que dons são enterrados? Eu acredito que existem unções que podem ser enterradas se a gente não colocar em prática ou não alimentar essa unção. Como alimentar uma unção? Como eu disse para vocês, através de oração, de jejum, uma vida realmente posicionada ali para que essa unção venha à tona novamente. Mas o que Deus te deu, ninguém tira, tá em você. Amém? Então toda essa unção que eu recebi tá aqui ainda. Então no tempo certo, Deus vai usar, no tempo certo Deus vai colocar em ativa de novo. Eu creio que quando eu for pregar mesmo para missões assim, porque aqui no canal eu prego para vocês, tem uma unção específica aqui no canal, mas eu acredito que quando eu sou enviada fisicamente para os lugares, uma outra unção no meu ministério é ativada. Tanto é que eu acho diferente quando eu prego aqui no canal e quando eu subo no púlpito para pregar é totalmente diferente, sabe? Eu sinto que a unção vem mais forte sobre a minha vida. Aqui no canal é de um jeito, tem unção, eu sinto unção, mas quando eu vou para missões e eu subo em cima de um púlpito, meu Deus, aí o negócio é fogo, aí é forte. É Deus que decide a maneira que Ele trabalha, amém? E a terceira experiência que eu tive em relação à transferência de unção foi muito interessante também. Não foi com o profeta Joel Wendel, já foi com outro profeta lá de São Paulo. E eu lembro que esse profeta, ele morava dentro de uma favela, tipo, olha que coisa, olha onde Deus fez eu ir buscar unção. Quem quer Deus vai aonde for preciso. E eu lembro que Deus me direcionou de ir nesse lugar e eram profetas muito pobres. Uma galera assim que morava na favela, eles eram muito pobrezinhos, mas eles eram cheios de Deus. Cheios de Deus. E Deus falou pra mim, vai e fica 3 dias com eles, orando, jejuando e buscando poder. E eu fui, cara. Fui lá, entrei no meio da favela, tipo, sabe, não entendi direito, mas eles eram muito usados. Tipo, bem pobrezinhos e usados por Deus. E eu lembro que eles me olharam e falaram assim, olha, Deus te trouxe aqui porque Ele quer que a gente passe por você a unção que está sobre a nossa vida. E eu falei, amém, mas que unção é essa? Eles falaram assim, uma unção de discernimento espiritual muito forte. Só que Deus vai fazer um teste com você. Se você suportar a unção, você vai ficar com ela. Mas se você não suportar, Deus ele vai retirar e quando você estiver mais pronta, mais madura, você vai receber essa unção novamente. Eu falei, tá bom, mas eu não entendi de fato o que eles estavam falando, tipo, se você não suportar. Tipo, existem unções, unção não é tudo igual. Existem vários tipos de unções, níveis de unção, sabe? Existem unções poderosas, que não é qualquer um que aguenta carregar, não. Eu lembro que eu recebi a unção, foi lindo, foi maravilhoso, sabe? E vim embora. Eu lembro que nesse tempo eu peguei um ônibus e vim embora. E aí a unção começou a ser ativada na minha vida. E eu lembro que eu não suportei. Por quê? Eu fiquei tão sensível ao mundo espiritual com essa unção. Eu tive um discernimento espiritual tão forte que eu não aguentei. Porque todas as pessoas que passavam por mim, eu senti o que estava nelas. Então se uma pessoa, ela, por exemplo, ela era assassino e ela passava por mim, eu sentia na hora a opressão, o espírito da morte que estava sobre ela, a legião que estava sobre ela. Se alguém muito cheio de Deus passava por mim, eu também sentia na hora. Então, tipo, tava muito pesado pra mim. E eu lembro que teve uma hora que eu tava dentro do ônibus e entrou um policial. E quando ele entrou, era como se eu visse uma nuvem negra em cima e ao redor dele, uma opressão, um peso, sabe? Uma sensação, uma presença maligna tão grande. Quando ele entrou, eu não consegui, parecia que eu não conseguia nem respirar, sabe? Eu fiquei tipo... Sabe? E Deus falava pra mim, ele já matou muita gente, sabe? Tem muito sangue nas mãos dele, tem muito demônio ali. E eu lembro que tava muito forte a unção, muito forte, o discernimento também, e Deus me mostrava tudo. Mas eu não tava aguentando. E eu lembro que quando eu cheguei na minha cidade, esse profeta me ligou e ele disse, e aí Dani, a unção foi ativada na tua vida? Eu falei, foi. E ele falou, e aí, você suportou? Eu falei, olha, eu acho que é melhor você retirar um pouco, porque tá muito pesado pra mim. Eu cheguei a ficar sem ar, quando um cara passou do meu lado e Deus me disse que ele matou muita gente. E ele falou, você realmente quer que tire um pouco? Eu falei, quero que tire. E aí ele foi, orou e retirou um pouco um pouco não, quase tudo, né? Da unção que estava sobre a minha vida. Mas assim, e parou aquela sensibilidade hard que eu tava com as pessoas, mas... eu acredito que muitas vezes
a gente quer ser usado por Deus, a gente quer ter um baita discernimento, a gente quer ter um baita dom de visão, sabe? Mas eu acredito que Deus só permite aquilo que a gente suporta. Talvez a minha sede era muito grande. Deus, eu quero mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E Deus atendeu, tipo, você quer mais? Então eu vou te dar, mas será que você aguenta? Tipo, você tá me pedindo, mas será que você aguenta? E eu vi que eu já tava no meu limite. Tudo que eu tenho é o que eu suporto, entendeu? Então, por exemplo, essa galera que me passou a unção, cara, eles moram no meio da favela, eles evangelizam traficantes, eles evangelizam pessoas que estão ali presas de uma maneira muito pesada. Então essa unção é necessário para a vida deles, entendeu? Eles precisam dessa unção e eles suportam essa unção, porque eles foram preparados a vida inteira para isso. Eu creio que eles nasceram ali naquele ambiente e eles foram forjados, foram calejados para carregar esse peso de unção. Já no meu caso, existe uma outra história, uma outra estrutura, entendeu? Eu suporto outros tipos de unção. Então é assim, gente, cada um tem uma estrutura, cada um sabe, só Deus sabe o limite de cada pessoa. E muitas vezes a gente fica tipo assim, por que aquela pessoa é tão usada? Mas a gente não sabe a história dessa pessoa, a gente não sabe como essa pessoa foi preparada para isso. E eu quero provar para vocês através dessas 3 experiências que eu tive. Na verdade, eu já tive muito mais experiência com transferência de unção, mas como é interessante, como isso existe, como isso está escrito na Bíblia. Isso aconteceu com Moisés. Deus tirou a unção que estava em Moisés e passou para outras pessoas e dividiu, e ali as pessoas tiveram praticamente o mesmo peso de responsabilidade, o mesmo discernimento, o mesmo espírito de Moisés. Então é possível, ok? E eu quero finalizar esse vídeo com uma oração e eu vou fazer uma transferência de unção para a vida de vocês através dessa oração, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na Tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Deus amado, Deus santo, peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Aleluia, Pai, eu creio que o Senhor não quer um povo fraco na fé, o Senhor não quer um povo oprimido, o Senhor não quer um povo medroso, covarde, o Senhor não quer um povo derrotado, o Senhor não quer um povo que só anda de cabeça olhando para baixo, não. O Senhor quer um povo forte, um povo confiante, um povo de fé, um povo corajoso. E eu sei, papai, que a unção traz isso para as nossas vidas. Não é para nossa honra, não é para o nosso mérito, mas é para a honra e glória do teu nome na nossa vida, que nós possamos testemunhar o teu mover, o teu poder, a tua força, a tua vida, a tua unção, a tua glória em nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como está escrito em Números, como o Senhor pegou o espírito que estava em Moisés e dividiu sobre 70 homens, eu quero, papai, te pedir em nome de Jesus que toda a unção que está sobre a minha vida, eu quero transferir, dividir sobre as pessoas que me assistem, sobre as minhas ovelhas, sobre essas pessoas que me têm como pastora virtual. Papai, essa unção de intimidade, essa unção, papai, de prosperidade, essa unção de cura, unção de libertação, unção de adoração, unção de entendimento, de alegria, de conhecimento, Pai, em nome de Jesus, eu peço, transfere vida, transfere alegria, Pai, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais, Senhor, transfere, Senhor, toda a unção que está sobre a minha vida, receba aí onde você está, em nome de Jesus, pode tocar na minha mão, pela fé, toca, recebe vida, recebe fôlego de vida eterna, recebe alegria, recebe água viva, recebe aliança, recebe força, recebe autoridade, recebe caminhos abertos em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus santo, arabalabashuri balabas, orabalabas te candarabas, serelebarabas te candarabas, sei, ribalabasore balabas te candarai, aleluia, glória a Deus.
E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. E se você recebeu, se você sentiu algo, testemunha aqui nos comentários, tá bom? Divide com a galera porque vai edificar a fé de quem lê. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.